Olá pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Me chamo José Beck, professor de Física, e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre calor sensível, e particularmente na página 156 do livro de vocês, a gente vai estudar a equação do calor sensível, também conhecido como equação fundamental da calorimetria. Bem, então nós sabemos que a quantidade de calor sensível ou calor sensível, de uma forma simplificada, nada mais é que a troca de calor ocorrida entre os corpos para variar a sua temperatura, certo? Já estudamos a capacidade térmica e verificamos que a capacidade térmica, representada pela letra C maiúscula, C grande, é a relação ou quociente entre o calor trocado entre os corpos e a temperatura. Tá? Eu escrevi aqui ΔT, certo? Mas vou fazer aqui uma correção, que aqui é referente à temperatura, tá bom? Vou colocar a letra grega θ, para ficar coerente com as demais equações, tá certo? θ. Pois bem, também já estudamos calor específico, certo? Que é representado pelo uso da letra C minúscula. Não confundo, tá? A capacidade térmica a gente vai usar C grande, enquanto o calor específico C pequeno, tá ok? Então, o calor específico é a relação entre a capacidade térmica e a sua massa, ou seja, a capacidade térmica vai ser o produto do calor específico com a sua massa, tá? E vou deixar separadas essas duas equações, tá? A da capacidade térmica, que eu chamei de equação 1, e do calor específico, que eu chamei de equação 2. Vamos agora focar no calor sensível, ok? Daqui nós iremos extrair, né, tirar a equação fundamental da calorimetria, tá certo? Utilizando a capacidade térmica e o calor específico. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou substituir essa segunda equação aqui na primeira, certo? Então, como se escreve a primeira? Capacidade térmica é igual ao calor trocado entre os corpos para variar a sua temperatura. Lembrando, enquanto a temperatura estiver variando, não ocorre mudança de fase de agregação, ok? Sobre a variação de temperatura. Então, aqui nós temos a relação, né, o quociente do calor trocado e a variação da temperatura. Então, nós sabemos que a capacidade térmica em termos do calor específico vai ser o produto, né, do calor específico pela massa. Então, o calor específico vezes a massa é igual o calor sobre a variação de temperatura, ok? Então, foi o que eu fiz aqui. Eu posso, já que eu quero isolar aqui o Q, que é a quantidade de calor sensível, vou transferir aqui essa variação de temperatura dessa terra para o primeiro metro, então ele vai multiplicando, tá certo? Então, isolando o Q, que é o meu calor, isso aqui vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, essa equação também é conhecida como equação fundamental da calorimetria, certo? Que é a equação que trocada entre os corpos, o calor trocado entre os corpos para variar a sua temperatura, tá certo? Então, esse calor ele pode ser cedido, né? Eu posso ceder esse calor, que é a forma de energia, quando ele pode também receber, tá certo? Mas já vou falar sobre os sinais algébricos, né, referente à quantidade de calor. As unidades no sistema usual da calorimetria. Então, é muito comum usarmos a unidade usual, né, para a calorimetria. Quem são elas? A unidade para o calor é calorias, né, que foi consagrada pelo público. A unidade para a massa é o gramas e a variação de temperatura está em graus Celsius. Então, qual seria a unidade para a capacidade térmica? C maiúsculo, ok? C maiúsculo. Então, a capacidade térmica
ela vai ter a unidade, já que é a relação entre o calor trocado entre os corpos e a variação de temperatura, então a unidade de calor, que é calorias, por unidade de temperatura, por variação de temperatura, que é graus Celsius. Então a capacidade térmica ela terá como unidade de calorias por grau Celsius. Enquanto o calor específico, a partir dessa equação, nós temos a unidade da capacidade térmica por unidade de massa. Então a unidade da capacidade térmica é caloria por grau Celsius por gramas. Quando você repete aqui o numerador, calorias por gramas, então quando você repete aqui calorias por grau Celsius, então o grama vai ficar abaixo da fração, do denominador, e ele vai multiplicar junto com a temperatura grau Celsius, ok? Uma observação muito importante aqui é com relação à relação entre unidades, né? Tanto a unidade que foi consagrada pelo público, que é a chamada unidade usual, o sistema usual, e a internacional, o sistema internacional de medidas. Então nós sabemos que o calor é uma forma de energia, né? Então, dentre várias modalidades, o calor é uma delas. Então no SI ela utiliza-se como unidade o joule, tá? Então existe essa relação: calorias é igual a 4,186 joules, e 1 calorias com C grande, C maiúsculo, equivale a 1 quilocalorias com C minúsculo, que é 1000 calorias, ok? E 1 kJ é igual a 1000 joule. Lembrando que esse joule é a unidade do sistema internacional, tá certo? Que é comum para todas as energias utilizar essa unidade que é o joule. Pois bem, sinal gérmico do calor sensível. Nós sabemos que determinados corpos ele pode ceder energia ou ele pode extrair energia, né, na forma de calor, tá certo? Então é bom sempre convencionarmos um sinal, né, quando é que esse calor ele é positivo